Roga-se às famílias trazerem as cadeiras. É uma peça de teatro que aconteceu em 2018. Este é um dos cartazes da peça. E aconteceu na Praça dos Leões, uma atividade teatral de alunos e professores oriundos da licenciatura em teatro da Universidade Federal do Ceará. E eu estou aqui hoje no diálogo com uma dialogadora. E ela é exatamente coordenadora da licenciatura em teatro da Universidade Federal do Ceará e diretora desse espetáculo. Roga-se às famílias trazerem as cadeiras. Ela tem doutorado em teatro, em artes cênicas, não é? Na área do trabalho de metodologia de ensino do teatro e de criação em teatro, e pela Universidade da Bahia. Ela é minha colega da Universidade Federal do Ceará, e é uma atriz, enfim. Ela é Tarin Staszak. Staszak, com nome tcheco, né? É o sobrenome. Nome tcheco, o sobrenome é tcheco. De origem tcheca. De origem tcheca. É Tarin Staszak. Staszak. Uma catarinense que agora adotou o Ceará. Porque passou num concurso, né, para ser professora e agora está dirigindo uma escola, a nossa escola de teatro da Universidade Federal do Ceará. Vamos começar então por teatro? Vamos lá. Quem é você no teatro, Tari? Quer dizer, qual é o tipo de... Se você tivesse que se definir como uma pessoa de teatro, o que você pensa sobre o teatro? Para que você faz teatro? Por aí. Por aqui. Eu comecei como atriz, né? Minha formação é como atriz, mas em algum determinado momento eu passei a ensinar teatro, a lecionar. E isso me abriu, assim, né? Me abriu demais a possibilidade de entender o teatro como um local de encontro, um local de abertura mesmo, de abertura para o outro, um local onde a gente é capaz de provocar outras leituras de mundo. E eu acho que essa relação do teatro com a docência, tanto é que eu, né, atualmente a minha função é como gestora e professora também, né? Mas é justamente me engajar nessa questão da formação, né? Da formação de professores em teatro. Fazer com que os outros façam. Fazer com que façam e fazer com que possam ensinar teatro de uma maneira a promover, né, processos, agenciamentos que possam desenvolver metodologias e processos de criação também. Mas em relação a você especificamente, eu sei que você tem, e aliás foi objeto da sua tese de doutorado, um viés, uma pegada, um prisma desse processo de criação que envolve memória, que envolve objetos. Eu queria que você falasse desse seu do objeto da sua pesquisa, que é você, como você faz teatro. Sim. Como você tem feito teatro. Como eu venho... Com improvisação, se não me engano. A partir da improvisação, geralmente, né? Objetos que são utilizados são compostos, né? E são organizados de forma a criar narrativas. São organizados de maneira a instigar a contação de histórias. E essas histórias... Ponto de partida para... são disparadores, né? Indutores. Sim, indutores. Objetos indutores para a criação de histórias. Então, como disparadores, eles permitem que a pessoa, o ator, o formando, né? Ele se coloque também e traga suas experiências. Então, são histórias de vida? Você pode partir, geralmente... Você pode partir como pode não partir de histórias de vida, né? Pode você criar um personagem. Com uma outra temática, pode criar um personagem. Ah, bom. Mas a ideia é que exista um processo de autoria, de criação mesmo, né? Nessa ator, narrativa. Criador. O autor. Um ator, autor, exatamente. Sim. E o fato de o objeto ser o centro da proposição, da proposta, ele me permite trabalhar com texto, né? Um texto teatral, um texto literário, né? Ou um texto dramático em si, ou até mesmo um outro tipo de textualidade, pode ser uma imagem e tudo. Mas esse texto ele não é trazido à cena de uma maneira direta, assim, né? Ele sofre um processo de tradução também, Sei. de transformação. Ele é apenas inspirador. Porque ele é um pretexto para
o processo de criação. Então, a gente acaba trabalhando com temas e os objetos, eles ajudam a compor, ajudam a estimular o processo de criação. E você trouxe um desses objetos. Trouxe esse aqui. Vamos mostrar. Que eu trabalho num dos processos de drama, né? Que eu tenho, que é uma caixinha. Então, tem várias caixinhas e eu escolhi uma das caixinhas. Você chega para um ator ou o ator escolhe o objeto? Geralmente os objetos são introduzidos a Sim. partir de uma situação, um problema ou de um contexto de ficção. E a partir desse contexto eles tomam o contato, né? Tem contato com o objeto. E algumas perguntas são feitas. Essas perguntas são indutoras também para o processo, né? São perguntas de ordem mais poética, né? Então, por exemplo, esse objeto aí, o texto que deu origem a ele é o livro das perguntas do Pablo Neruda, que é um livro belíssimo, uma obra belíssima, e que ela é muito instigadora, porque as perguntas são sempre perguntas que te permitem abstrair e permitem, enfim, trazer uma subjetividade muito maior. E é muito poético, né? Então, o objeto foi criado de forma a instigar o processo de criação. Então, os atores, eles entram em contato com esse objeto para se colocar a partir dele, para criar uma história a partir desse objeto. Aqui seria um pássaro, e aí a partir daí... É. Porque eu me lembro que vi um espetáculo seu chamado Descargas. Sim. Que tinha uma carga, enfim, muito grande de testemunho, de histórias de vida pessoais mesmo, histórias de vida dos atores. Sim. Transformadas, claro, ficcionadas, mas a partir de verdades, de lembranças, de memórias, de impressões muito subjetivas. Aquele processo foi um processo em que esse elemento disparador foram as histórias mesmo. A gente vinha, pelo fato de ser dentro de um movimento curricular, mesmo de um componente curricular, a gente estava trabalhando com um processo de improvisação. E num determinado momento, a gente queria juntar os exercícios que a gente havia feito e eu sugeri, então, que cada um trouxesse uma história anônima, mas uma história sua, uma história real, para a gente poder trabalhar em cima dessas histórias. Você As histórias foram diria lidas e foram também traduzidas em cena, né? Você diria que há um componente catártico, psicanalítico nesse processo? Além do pedagógico e artístico? Eu acho que sempre há no teatro, sempre tem um componente que é um pouco terapêutico, assim, né? Eu trabalho com o drama, eu não sou formada em psicodrama nem nada, né? Mas o drama, ele dá essa abertura para que se entre em contato consigo mesmo e que se traga também, né? Às vezes são lembranças, muitas memórias mesmo, e experiências, né? Que você pode trazer para o processo de criação. E, inclusive, pensar em processos de autoficção, de autoficcionalização, Sim, né? ficcionar a sua própria história. Exatamente, você acaba dando conta de uma outra De forma. uma outra e criando dimensão da sua própria corpo. história. Exatamente, você se refaz também, né? Quando se organiza para contar ao outro, não é? Porque é uma edição, né? É uma edição, memória, é uma edição. Ela é editada também. Ela é editada e, além do mais, ela tem um aspecto também alucinatório, digamos, não é? Porque a memória também, ela não é a memória, a reprodução ela é só narrativa daquilo que a gente chama de memória, né? Uma lembrança, talvez. É uma lembrança, mas é perpassada de, sei lá. Quando a gente, por exemplo, fala da infância, né? A gente não fala exatamente, a gente não tem acesso exato à infância. É a nossa impressão sobre, né? Exato. A partir do hoje, né? O passado é sempre filtrado pelo olhar do hoje. Afora isso, esse tomar conta da sua própria história e se autoficcionar, que outra qualidade esse método de improvisação e de autoficcionação, esse ficcionar-se traria para o espetáculo, como qualidade do espetáculo? Verdade, sinceridade? Eu acho que uma carga maior de sinceridade mesmo, né? Porque você toma uma história, que é uma história, uma narrativa, né? Que pode partir de um texto dramático, pode ser uma história universal, mas é a partir dela que você vai se repensar. É a partir dela que você vai propor uma cena, algum dispositivo ou algum jogo que vai entrar, então, nesse... E é interessante porque tem a dimensão, claro, pública, da apresentação do espetáculo, mas o próprio processo é um processo pedagógico, não é? Muito pedagógico.
Portanto, é um instrumento para quem vai ser professor de teatro, por exemplo, numa escola, extraordinário, para fazer com que o aluno tenha uma matéria-prima, né, de si mesmo, do seu pensamento, da sua E o que é sensibilidade. bacana é que ele se aproxima muito do modo de fazer contemporâneo, né? De fazer o teatro contemporâneo, mais contemporâneo, de fazer teatro, enfim, que é de friccionar mesmo esses elementos, né? É corpo, a cena ela trabalha a partir disso, de uma materialidade, que é um objeto, e o texto. E o texto ele não é trazido de forma a você representar algo, e sim tentar dar um sentido, um novo sentido para aquilo. Então, você precisa friccionar textos com outras referências para poder criar, então, algo que seja seu. Algo que seja... Fricção e ficção. É fricção e ficção. É verdade. Friccionar para ficcionar, não é? Para criar ficção, né? Embater coisas. E aqui tem muito a ver com o nosso programa, não tem? Tem. Porque nós é a partir dos objetos também. Só que aqui não estamos criando histórias, mas aqui estamos, digamos, perscrutando ideias as quais poderiam estar submersas nessa nossa relação com os objetos. E há aqui um outro que acho que tem a ver com a sua história. Estou vendo você de fotografia aqui. Tem. Poderia colocar em pauta ele? Esse aqui é um objeto Por que eu que você recebi. trouxe? Eu trouxe porque eu ganhei de presente de um amigo muito querido, que inclusive era meu aluno. É meu aluno ainda, né? E ali sou eu com uma das minhas gatas. Então tem uma relação aí, vários afetos aí, na verdade, né? E você trouxe para pautar afetos? Qual é o tema? Afetos. Afetos? São afetos. São afetos. Eu recebi desse amigo, que é um amigo muito querido, e ele me presenteou de aniversário a partir dessa fotografia aí. De uma gata. Fotografia dos meus bichinhos. De um dos seus bichinhos. E engraçado que, veja, é de afeto que estamos falando. A gente sempre associa afeto a carinho, a acarinhar, né, a aconchego. Mas aqui você está com a cara de brava, não é? Sim. E a gata está mordendo Mas isso a é mão. uma cena, né? Isso aí é uma cena. Eu sei, mas eu queria trazer essas contradições. Sim, mas é verdade. De que o afeto também se expressa, não necessariamente por um carinho. Por um carinho, não. Por uma afeição assim, adocicada. Essa intimidade é afeto, é isso que eu quero dizer, não é? Exatamente. Essa brincadeira é um afeto, né? A mordida é um afeto. Com certeza, né? Se a gente pensar nos afetos em si, assim, né? Na forma como a gente é afetado, né? Sei lá, pensar em Spinoza, Deleuze, mas não é a gente acostuma pensar ou associar afeto à coisa da afetuosidade, da afeição pela coisa, né? Isso. E não, o afeto ele é de outra ordem. Ele mesmo. permite intimidades, permite sinceridades, às vezes até duras, não é? Sobretudo a intimidade Essas permite mordidas, isso, né? Essas mordidas aqui, não é? E engraçado que os bichos sacam isso, né? Os bichos têm instintivamente isso, não é? Eles sabem separar a mordida de afeto da mordida de uma agressividade. De uma agressividade, com toda certeza. E eles jogam, né? Porque é um jogo também. Isso, né? É um jogo. Ele está representando eles também o gato, a gata está representando. É um jogo entre eles. Se você vê dois gatos brincando, né? Eles sabem que o outro é o brinquedo deles, né? Então, e é isso que eu acho que constitui também essa coisa, essa relação da E é lindo também quando ele brinca com o humano também, né? O bicho, o animal, né? Com o bicho. Principalmente os gatos, que escolhem de quem se aproximar, escolhem com quem brincar. E o que além disso, o que eles ensinam aí, a sua relação? Você tem quantos gatos? Vários, eu tenho 12 gatos. 12 gatos? 12 É gatos. difícil de imaginar, mas são 12 gatos. Tari Stazak, a nossa dialogadora de hoje, além de doutora em teatro. E é uma gateira. É o quê? Uma gateira. É uma gateira. Além de formada, é da Universidade Federal, da Universidade do Estado de Santa Catarina, ela é catarinense, e tem mestrado também. Aliás, a sua graduação
Em educação artística. Na época era educação artística ainda. Aí o mestrado já é em teatro, Mestrado em teatro, e o doutorado já é em teatro. A graduação e o mestrado é na universidade lá do estado de Santa Catarina e o doutorado é na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. E você então aprende o que com os gatos, hein, Tari? Eu Além acho que disso. é um movimento de escuta mesmo, que eu procuro trazer para as minhas práticas, né? Que Seja de sentido? vida e pedagógicas também. Uma escuta, uma forma de observar as coisas, de entender os espaços, de se afastar um pouquinho, para depois se inserir e reconhecido esse território, você começa a lidar com ele e a partir dele poder fazer os seus processos, né? E poder ensaiar as suas fugas. E tem uma coisa que é muito curiosa, que a pessoa que me deu esse quadrinho aí, ele costuma dizer que eu, às vezes, pareço uma gata, que eu tenho uns trejeitos, assim, de estar olhando, observando e um movimento de pescoço, alguma coisa assim, que parece que lembra. Mais do que uma fisicamente, eu acho. Bom, a gente humaniza tudo. O homem tem Acaba, né? esse problema e, ao mesmo tempo, essa qualidade. Ele não consegue entender nada que não seja uma projeção de si mesmo, na minha opinião. Ele humaniza tudo, humaniza a pedra, humaniza os bichos, a parede, as cores, enfim. Só compreende a partir da sua própria humanidade. Mas eu acho que, além do físico, que o seu amigo detectou em você, que tem uma relação com os gatos, eu posso testemunhar que convivo com você lá no colegiado da licenciatura em teatro da Universidade Federal do Ceará, que você é uma gata na inserção social. Eu me lembro de você chegando, você não é a primeira que fala, você primeiro ouve qual é o tema, os professores todos se colocam, e lá num determinado ponto, aí você diz o que você acha, muito sensível ao outro, incorpora o que o outro disse. Mas você não é aquela que abre a reunião e já tem, entendeu? Você é uma gata, você é uma gata. Estamos aqui, então, com o diálogo. A dialogadora de hoje é uma gata. Nos dois sentidos, não é, Tari? É mesmo? Eu estou te elogiando Muito você. obrigada. Não é? É nos dois sentidos. Ela é uma gata e é uma gata no sentido de... Com essa coisa humana dos gatos de se... Como é que chama? De se situar, como você disse, né? De observar. Não é como os cachorros, né? Os cachorros São eufóricos. são eufóricos, são ululantes, né? São vibrantes, são rutilantes, hein? Não é verdade? E os gatos são... E o cão também, ele tem essa coisa de demandar mais. Tem mais necessidade do outro do que o gato, né? E eu acho que também eu tenho essa coisa do gato é uma mais certa independente. autonomia. Autônomo. Os gatos são mais autônomos. Isso Ou tudo é parecem mais convivência. autônomos Isso também. é verdade. Parecem mais autônomos, né? Ou então a relação que ele tem com o chamado dono, entre aspas, é diferente que o cachorro tem, não é? Tem, isso é verdade. O gato faz festinha quando o dono chega? Não, né? Não. Mas ele se demonstra aproxima, que ele tem o demonstra afeto. que tem o afeto, ele Mas se aproxima, ele roça, mas geralmente ele está pedindo alguma coisa. Também. Ele está ali. Ele está meio Tari. Tari, vamos continuar com o nosso diálogo de hoje. Eu vou colocar um outro objeto. Já está na hora do intervalo? Não. É verdade? Não. Ainda há muitos objetos. Ela me trouxe, por exemplo, algo ligado à religiosidade, ou, sei lá, a religião, a história das religiões. Enfim, quem vai falar é a nossa dialogadora, a professora, doutora em teatro, Tari Stazak. O que é isso? Por que isso? Para que isso? Esse é um objeto que é um cordão sagrado, né? Ele chama japamala. Na verdade, ele é utilizado para praticar o japamala. E o japamala é uma prática de mantras, de recitação de mantras. Esse cordão é um cordão sagrado do hinduísmo. Do hinduísmo. Do hinduísmo. E eu não sou afeita, eu já passei por diversas religiões, já conheci diversas religiões, mas atualmente eu não professo nenhuma religião. Mas a religião que eu mais me identifico atualmente é o hinduísmo, somente pela prática, né? Mas filosoficamente também me aproximo mais por conta da yoga. Ah, você é praticante de yoga, Sou então. praticante de yoga. E você trouxe para Eu acho que é... pautar um tema? Qual? Eu acho que é mais para isso mesmo, assim, né? De pensar
esses movimentos que a gente tem de espiritualidade, de acesso ao absoluto, ao universo, né? Pensando em melhorar, em se aprimorar, em se tornar uma pessoa melhor. Eu acho que é um movimento que eu tenho, que eu me preocupo, então trouxe também para pautar um pouco disso. Assim. E a yoga tem um sintonizar-se consigo mesmo? Ou... Mais consigo do que com... Obviamente, quando você sintoniza consigo, você acaba se abrindo também para o mundo, né? Para o universo, para as outras pessoas. Porque você se conhece, você acaba se conhecendo melhor. E nós somos o reflexo do humano, né? Portanto, e do outro, e do né? outro, Então, né? precisamos... Tari, você falou de mantra. Mantras. São como orações, né? Os mantras. Você pratica? Pouco. Pouco, né? Pouco. Estou me lembrando aqui do... Eu pratico geralmente quando eu faço minha prática de yoga, né? Sim, quando você pratica. Sim. Mas incorporou isso ao teatro, no processo de teatro? Não, né? Não. Estou me lembrando aqui por isso que eu fiz essa pergunta. Estou me lembrando aqui da última fase acho que do Grotowski, né? Não, é do Grotowski? É do Grotowski, né? Também. Do Stanislavski, mas do Grotowski, que trabalha com esse teatro, como é que ele chama? Teatro das essências, não? Teatro das fontes, uma coisa assim, não é? Ligada aos mantras, que não é mais nenhuma atividade de teatro no sentido de exibição de espetáculo, não é uma atividade espetacular, né? Uhum. É mais um encontro do grupo. Mas é curioso, porque o mantra, ele é uma recitação, e baseado na palavra, né? No próprio movimento da palavra, e ele cria um processo de simbolização também, né? E ele cria, na verdade, uma reverberação em quem recita, em quem diz. Porque a palavra tem esse poder encantatório também, né? E a gente no teatro sabe disso, lida com isso. Você, por exemplo, né? Que o seu teatro é um teatro da palavra também. Sim. E é isso, assim, como a palavra, ela afeta o outro e ela também nos constitui, né? A maneira como a gente diz, os movimentos da palavra enfim, até mesmo os nossos estados em cena, eles podem vir a partir desse movimento com a palavra, né? Como a palavra, quer dizer, que é alguma coisa era interna, depois ela se externaliza, e como ela pode depois reverberar para dentro, né? Para dentro, que depois reverbera para fora, né? Quer dizer, é um contágio, né? Entre o dentro e o fora, através da palavra. Como ela mexe com a gente, mexe com o outro, interfere com o outro. Tem a ver com o teatro, a experiência do outro, né? Somos todos os dependentes do outro. Acho que quem faz teatro, os dependentes, nós somos os dependentes do outro, não somos os dependentes da alteridade, né? Mas é bonito porque o teatro nos ensina também esse valor fundamental que é a alteridade, se colocar no lugar do outro, né? Empatia, alteridade. Empatia, a palavra é empatia. De querer trazer o outro, né? Ou se aproximar do outro também. Porque a gente precisa ter muita confiança, né? Não digo assim uma confiança, né, extrema, ou que já beire a cegueira, mas confiar que o outro está ali contigo nesse mesmo espaço, um espaço que é de criação, que é um espaço de entrega, um espaço de doação também, né? Uhum. E é engraçado que as pessoas sempre associam, dando depoimentos sobre atores, dizendo os atores, esse ator é um ator muito generoso em cena. E eu sempre digo que, e aí queria que você comentasse, que a generosidade não é um ato de altruísmo, é que ela é constitutiva do próprio teatro. O ator que não for generoso é um imbecil, porque ele está trabalhando contra ele próprio, entende? Porque eu me alimento do que o outro me dá, entende? E eu alimento o outro do que eu dou a ele. Então, se eu dou pouco, ele me devolve pouco. Então, eu estou trabalhando contra mim mesmo se eu não for generoso, entende? Então, eu quero dizer que a atividade teatral é que é generosa, em si, constitutivamente generosa. É por aí. Não é? E eu acho que os movimentos, né, que a gente acaba... Eu acho que quando eu passei a ser professora, quando eu me entendi professora mesmo, eu busquei muito disso, assim, né, de estabelecer ou de promover momentos em que as pessoas pudessem se colocar, pudessem se abrir, pudessem entender que são feitos ou que são em relação ao outro, né? Dessa necessidade justamente de
de estar ali, de olhar no olho, de escutar o outro, de se abrir e permitir que o outro chegue também, se aproxime. Às vezes é difícil, né? Eu acho que é um aprendizado que leva tempo. Outra coisa que o senso comum, já que estamos falando de teatro, o senso comum acha, Taryn, é que um determinado senso comum acha que só é uma atividade didática ou pedagógica no teatro se o teatro for a representação de algo a serviço de uma outra disciplina. Não, o teatro em si próprio já é uma experiência pedagógica, né? Totalmente. Conversar com o outro, ouvir o outro, constituir-se a partir do outro, colocar-se no lugar, isso já é pedagogia. Friccionar as ideias. E ficcionar. E ficcionalizar Exato. isso, e entender, inventar outros mundos e poder se abrir Isso a já outras possibilidades de mundos. Né? Eu não preciso pegar o conteúdo da cadeira de história ou de geografia para fazer, né? Não, a gente cria mundos mesmo. A própria relação em si já é pedagógica. Que coisa linda. É por isso que o teatro é tão lindo, né? E tão necessário. Enquanto houver um ser humano diante de outro ser humano, haverá teatro. Mesmo porque nós somos, né? Conseguimos ficcionar e friccionar. É para isso que a gente veio para cá. É para ficcionar sem qualquer outro sentido filosófico ou digamos, religioso. Estamos aqui para quê? Para aprender, né, com o outro, para aprender sobre nós, enfim, para achar. E um dos caminhos para esse achar é exatamente friccionar e ficcionar. Taryn Staszak é a nossa dialogadora de hoje, que vai nos colocar no próximo segmento do programa outros objetos que ela trouxe. Como, por exemplo, um CD, não conheço de quem é, nem sei o tema que ela vai propor, e uma caderneta, uma espécie de um livro, não sei se, com manuscritos. É uma carta. No próximo segmento do programa Diálogo com a professora, coordenadora da licenciatura em teatro da Universidade Federal do Ceará, a Taryn Staszak. Daqui a pouco.